Então, vamos dando início aqui, conversando com vocês sobre o assunto da noite de hoje, que é o mineral, o vegetal e o animal, somos todos irmãos. E vamos falar sobre esse assunto à luz da doutrina espírita, particularmente o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, onde ele traz perguntas aos espíritos superiores e obtém as respostas desta obra que é a base da doutrina dos espíritos nos seus três aspectos: filosófico, religioso e também científico. Vamos falar então sobre esses reinos que estão ligados a nós diante da criação. Então, quando a gente fala sobre esse tema, algumas perguntas que nós gostaríamos de fazer e talvez tivéssemos vergonha de fazer são as seguintes: a matéria tem ela vontade própria? Se eu jogo uma bola de tênis na parede e ela volta e bate na minha cabeça, isso foi um ato deliberado da parede? O que está acontecendo nessa situação? E as plantas? Nossas amigas plantas, elas pensam? Se eu passar e arrancar uma folha, será que elas sentem dor? Gostaríamos de saber. E os animais? Eles têm inteligência? Mas eles têm inteligência como nós? E os animais? Possuem eles uma alma? Uma última questão, arrematando todas essas e outras questões subsidiárias, é nos perguntar o papel do homem na escala da evolução desse nosso cosmos que nos acolhe, onde estão as matérias, as plantas, os animais e o homem. Próximo. Esse estudo está baseado na parte 1 do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias, capítulo 4, o princípio vital. E também na parte 2 do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita, capítulo 11, dos três reinos. Estaremos baseando-nos nessas informações trazidas pela espiritualidade, através da codificação de Allan Kardec. Vamos começar com uma definição importante para que a gente compreenda o que vai ser conversado aqui mais tarde. É a questão da divisão da natureza, mas eu poderia dividir a natureza com vários critérios diferentes. E nós vamos falar primeiro do ponto de vista material. Não estou falando de moral, estamos falando do mundo material. Então, dentro do mundo material, nós podemos, é correto, a gente dividir o que existe, o que nós encontramos na natureza, como seres inorgânicos e seres orgânicos. O que seriam os seres inorgânicos? Poderíamos caracterizá-los para descobrir se é um ser inorgânico, perguntar se ele tem fluido vital, se ele tem vida. Se ele não tem vida, então ele é um ser inorgânico. Da mesma forma, podemos nos perguntar, será um ser orgânico? Se ele tem fluido vital, se ele tem vida, vitalidade, então ele será um ser orgânico. Interessante que a classificação de orgânico e inorgânico também aparece nas disciplinas das ciências. A química, por exemplo, ela possui a divisão de química inorgânica e química orgânica, onde a química orgânica ela está a serviço exatamente da vida, da construção da vida, da realização da vida. E os seres inorgânicos são exatamente aqueles que não estão contribuindo diretamente para o ser vivo, embora sirvam a ele, de certa maneira. Né? Então, são os seres orgânicos e os inorgânicos. Quem são os seres inorgânicos? Se são aqueles que não têm vida, eles se formam apenas pela agregação da matéria. É o que nós chamamos de seres inanimados, como se eu estivesse dizendo, não têm almas, inanimados, eles não possuem alma. Né? Quem são esses seres, né? Quem são esses seres que não têm vida e que se formam pela agregação pura da matéria? São esses que a gente encontra na natureza, como os minerais, a água, o ar. Se formos olhar lá na tabela periódica, os elementos químicos que existem na natureza, no seu estado bruto, eles são simplesmente seres inorgânicos, porque lhes falta um fluido vital, uma vitalidade.
né? Já os seres orgânicos, então, são aqueles que têm em si essa atividade íntima, eles possuem essa atividade íntima que lhes dá vida. São seres que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Essas são características comuns a todos os seres orgânicos, ou seja, a todos os seres vivos. Exemplos, então, seriam os homens, os animais e as plantas, né? Como dissemos, os seres vivos, eles estão aí presentes. Então, essa divisão caracteriza o quê? Nós precisamos buscar se há esse fluido vital, se existe essa vitalidade naquele ser ou naquele objeto, né? Então, vamos falar sobre o fluido vital. Fluido vital. O fluido vital é um princípio vital que corresponde à força motriz dos seres orgânicos. Ou seja, para ser um ser orgânico, ele precisa estar vivo. E quem é a força motriz que lhe dá essa vida? É exatamente esse fluido vital. O conjunto dos órgãos do organismo, do corpo, daquele ser vivo, constitui uma espécie de mecanismo, como se fosse um relógio, são os nossos órgãos, por exemplo, que recebem uma impulsão do princípio vital que entre eles existe, como um motor. Ou seja, os órgãos são as peças de um relógio e você precisa da corda para que ele funcione, né? A energia da corda corresponde a esse influxo, essa impulsão do princípio vital. Se fosse um carro, eu tenho lá todas as partes do carro, mas para que ele ande, eu preciso botar o combustível e ligar o carro. Ou seja, eu preciso ligar o motor. E assim, a gente imagina que o fluido vital está tendo essa dupla função de manter o ser vivo e de fazer uma interlocução entre os diferentes órgãos que constituem esse ser vivo. Então, no próximo slide, a gente vai falar sobre o fluxo do fluido vital, os novos seres e, com a morte do ser, o que acontece com esse importante conceito do fluido vital. Os novos seres, eles absorvem e assimilam. Isso é muito importante. Eles absorvem e aí eles assimilam esse princípio de vida e de atividade, esse princípio vital. Da onde eles absorvem e assimilam? Da fonte universal, que está aí disperso dentro da natureza. A gente sabe que o universo, aparentemente vazio, né, contendo as suas estrelas, as suas galáxias e assim por diante, ele não está vazio, ele está repleto de um fluido, é o fluido cósmico universal, que permeia tudo o que existe na natureza e na criação divina. Esse fluido cósmico universal é a base a partir do qual a matéria vai se agregar e vai formar os seres inorgânicos, e se juntar a isso o fluido vital, eu terei os seres orgânicos também. Então, a gente vai ver que esse fluido vital, ele impregna os órgãos e lhes dá atividade e comunicação entre si. Então, é importante notar que o órgão tem que estar vivo, mas ele também tem que se comunicar com os outros órgãos para que o ser completo esteja vivo. E o que acontece se o órgão se esgotar ou se o fluido vital se esgotar? Nós dissemos que aquele ser morreu. Ele não tem mais vitalidade. E aí o que acontece nesse momento? A matéria inerte, que fazia parte da constituição desse corpo, desse ser, se decompõe e vai formar, então, em seguida, no futuro, novos organismos. Né? Ele vai se decompondo e esses nutrientes retornam para a natureza e vão ser absorvidos para fazer novos objetos ou novos corpos. E o princípio vital, né? A matéria inerte voltou. E o princípio vital também volta, ele não se destrói, ele não se perde. Ele volta à massa de onde saiu e, certamente, ele vai poder estar disponível para animar um outro ser orgânico. Ou seja, lembrando aquela máxima de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lembrando que eu estou falando da natureza, que é criação divina, porque Deus pode criar, mas a natureza, uma vez criado, ela não vai se perder, ela vai se transformar. Próximo. E com relação à quantidade do fluido vital nos organismos, né?
A quantidade não é igual em todos os seres orgânicos, ou seja, ela não é absoluta, ela não tem um valor fixo. Ela varia segundo as espécies, ou seja, se eu comparo um animal com outro animal, podemos pegar, por exemplo, uma tartaruga que vive muitos anos, né? Ela tem lá uma quantidade de fluido vital que está encarregado para ela viver aqueles anos todos. E existem alguns insetos pequenos que duram um dia. Então, certamente, ao formar esses seres, eu não preciso dar para eles a mesma quantidade de fluido vital para que eles possam exercer as suas atividades durante aquela vida. E certamente está adequado, então, ao quê? Ao grau de evolução daquele ser. Então, para uma espécie, entre as espécies, a quantidade varia, não é constante. Mas também num indivíduo. Um indivíduo ele pode ter uma quantidade de fluido vital e ao longo da sua vida essa quantidade pode aumentar e ao longo da sua vida essa quantidade pode diminuir. Ou seja, o mesmo ser ele pode estar com quantidades diferentes de fluido vital. E quer nos indivíduos de uma espécie. Ou seja, entre diferentes seres da mesma espécie, você vai ter seres com fluidos vitais diferentes. Ou seja, se você vai ver, por exemplo, uma ninhada de cachorrinhos, você vai ver que eles possuem fluido vital e eles são da mesma espécie. Só que pode acontecer que um desses cachorrinhos tenha mais fluido vital do que os outros e sai correndo, e um outro deles tenha menos fluido vital do que os outros e fica lá dormindo o tempo inteiro. Então, a gente pode encontrar essas graduações de todas as formas na quantidade do fluido vital, sendo que é necessário que ele não seja zero, que não acabe, porque senão não haverá mais vitalidade naquele ser. Uma coisa muito importante é a capacidade que existe do fluido vital de ser transmitida de um indivíduo para o outro. Nós, por exemplo, sabemos que no concurso do passe que nós recebemos, por exemplo, numa casa espírita ou em outros segmentos religiosos que também aplicam o passe, assim como Jesus de Nazaré fazia há mais de 2000 anos atrás, estendendo a sua mão sobre os nossos queridos irmãos e podendo, então, fazendo essa transfusão de energia para o benefício daqueles que o procuravam. Então, nós temos o concurso do passe como uma transmissão de energia do quê? A transmissão do fluido vital. Aquele que tem mais proporção pode dar àquele que tem menos proporção. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se, como é o caso de várias passagens de Jesus, a filha de Nairo, o próprio Lázaro, que foi, então, trazido de volta à vida. Ele não tinha realmente morrido, senão Jesus estaria indo contra a própria lei da natureza, e ele não precisava disso. Mas ele sabia que Lázaro estava lá em coma e trouxe ele de volta com o seu poder magnético, com o poder do seu passe, com o poder de doação de fluidos vitais necessários para o caso do Lázaro, por exemplo, para dar um exemplo do nosso evangelho, né? Então, é muito importante a gente ter uma noção da monitoração da quantidade de fluido vital no corpo dos seres orgânicos para mapear a vitalidade deles. Então, bem compreendido a noção do fluido vital e o papel importante que ele traz para os seres orgânicos, para os seres vivos, nós podemos, então, agora buscar uma outra divisão dos seres na natureza. Não agora só do ponto de vista material, que corresponde a essa vida que nós temos aqui, mas também do ponto de vista moral, no sentido de que a gente pode estar extrapolando a essa vida que temos aqui no mundo material, ou seja, entrando em contato com o mundo espiritual. Nós vamos, então, enxergar aqui 3 reinos da natureza, que são estudados nas ciências também, né? O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Mas nós podemos acrescentar também um 4º reino, que seria chamado de o reino hominal. Vamos ver ao que se refere. O lado da ciência, volta só um slide, só um instantinho. O lado da ciência vai nos falar do mineral, vegetal e animal e vai agregar o ser humano
como parte do animal, por causa de características que nós temos em comum. Mas nós aqui, fazendo a divisão da natureza do ponto de vista moral, que não é um objeto das ciências exatas ainda, esperamos que no futuro venha a ser, para que se complete, nós temos então que acrescentar também esse outro reino, dadas suas peculiaridades, quando nós olhamos para a existência do mundo espiritual e as suas consequências morais para os seres vivos. Então, vamos aqui, partindo como base, o Livro dos Espíritos, a parte 2, que é o mundo espiritual, o mundo espírita, o capítulo 11, que fala exatamente dos 3 reinos da natureza. Próximo. Vamos falar do reino mineral. São os seres inanimados. Inanimados, não têm alma, eles não estão vivos. Eles são constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si a força mecânica. Isso significa que ela não tem vontade própria. Olhando para a questão que nós tínhamos colocado inicialmente, se eu jogo uma bolinha de tênis na parede e ela volta sobre mim, ela não está fazendo isso porque ela pensou, raciocinou, você jogou a bola em mim, eu vou me vingar, eu vou mandar de volta. Não é assim que funciona. A gente estuda, né, nas ciências, particularmente nas físicas, as leis do movimento. E dentre as leis do movimento, nós temos a terceira lei de Newton. Newton foi o grande estudioso que propôs essas leis da dinâmica e da mecânica, em que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Isso pode ser explicado através das forças elétricas que existem nos átomos quando eles se encontram de uma matéria com a outra. Então, a bolinha vai chegando na parede, empurra a parede, e aí a parede, atendendo à terceira lei de Newton, ação e reação, ela faz uma força igual e contrária, e a bolinha volta. Não foi porque ela quis, não houve um raciocínio. Essa lei é uma lei imutável, é uma lei que está aplicada a todo o universo conhecido, e ela explica esses tipos de movimentos que aparentemente poderiam representar um movimento pensado, um movimento com uma capacidade de raciocínio, de razão. Próximo. Então, vemos aqui um exemplo de um elemento do reino mineral, um belo exemplar, e a gente ressalta aqui, chama a atenção, de que alguns minerais, ou alguns compostos, vamos dizer assim, né, que fazem parte desse reino mineral, são verdadeiros reservatórios de energia. Então, nós podemos citar vários elementos que estão aí, ou compostos. O minério, por exemplo, o minério de ferro, que é utilizado para diversas finalidades, ele é um material robusto. O minério do urânio, por exemplo, pode ser utilizado para tirar a energia atômica. A gente tem, nesse caso daqui, esse brilho todo, a luz penetrou dentro da superfície desse mineral e ficou refletindo lá dentro, nas várias faces, e aí ele está confinado ali, ele fica durante um tempo ali, aquela luz, e aí a gente vê essas tonalidades tão bonitas. Isso ocorre também com o diamante, que é facetado, e a luz entra lá dentro e vai ficando ali presa até que ela sai, e a gente vê então ele brilhando, o diamante, né? E os minerais, eles têm uma função fundamental, porque o mundo do reino mineral, que inclui todos os elementos químicos não dotados de vida, organizados de uma forma que não tenham vitalidade, não sejam seres orgânicos, então a gente vai ter todos esses elementos da tabela periódica, hidrogênio, oxigênio, carbono e assim por diante. Esses elementos, em princípio, eles podem formar compostos e não fazem parte dos reinos que são caracterizados por seres orgânicos. Então, podemos seguir adiante, e nós podemos, então, tentar sistematizar isso que a gente está começando a entender agora, para que fique bem claro a nossa noção da diferença entre os reinos. Primeiro, nós temos que começar que o que começou tudo? Onde está o começo de tudo? O começo de tudo está em Deus. Deus é a inteligência suprema. Deus é a causa primária de todas as coisas. E consta que Deus criou, nos elementos gerais do universo, o elemento material, por um lado,
e o elemento espiritual. É o princípio material que vai dar ensejo a tudo que é pertencente à matéria, e o elemento espiritual, que vai dar ensejo a tudo que é do lado do espírito. Então, a gente vai dividir matéria e espírito. O que é da matéria é pó, e o que de espírito é espírito, como está lá no Evangelho também. E aí nós vamos ver, dentro desses reinos que nós estamos classificando, mineral, vegetal, animal e até hominal, onde que eles se encontram, onde que eles se enquadram. Por exemplo, o reino mineral, ele possui o princípio material? Vimos que sim, ele possui a matéria agregada se unindo através de forças. Então, pode clicar aí para a gente ver. Ficou assim. A matéria possui o princípio material. Ela possui princípio vital? Não, senão ela seria ser orgânico. Ela possui os atributos do espírito? Não, não possui. Então, vamos falar do outro reino da natureza, o reino vegetal. Do que se caracteriza o reino vegetal? São os seres animados, ou seja, eles têm vida, têm vitalidade, são seres orgânicos, que não pensam. São formados de matéria, assim como o reino mineral, mas eles são dotados de vitalidade, porém sem inteligência. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidades, elas têm vida. Então, uma imagem de um jardim fantástico, né, com diversas flores, diversos arbustos, diversas árvores, mostrando a riqueza do mundo vegetal. O mundo vegetal, ele está aí, né, de uma forma maravilhosa e está ao nosso serviço. Assim como o mundo mineral, né, também é utilizado pelo ser humano para as suas diferentes atividades, nós temos o mundo dos vegetais como a base da cadeia alimentar para o ser humano. Então, nós devemos respeitar, né, esse reino vegetal. E a riqueza desse mundo vegetal, aí nós vamos falar um pouquinho mais tarde sobre isso, mas ele é estonteante. Se você se está assim o tempo todo preso, confinado, se sentindo drenado de energia, então, gente, a gente deve buscar a natureza. Nós estamos agora passando por esse momento da pandemia, né, em que muitos de nós estamos tendo que ficar em casa. Então, vamos buscar que possamos trazer imagens que nos tragam a natureza para perto de nós. Então, nós temos, por exemplo, um vaso de planta. Uma coisa tão simples, né? Eu coloco um vaso de planta e aquela flor que vai estar ali, ela vai enriquecer o meio ambiente, né? E vai enriquecer com muito mais do que nós pensamos, porque nós não estamos prestando atenção no dia a dia, mas as plantas, elas possuem vitalidade. E nós já vimos que a vitalidade pode passar de um ser para o outro. Então, vamos ver o próximo slide. Algumas questões do Livro dos Espíritos que nos ajudam a explicar aquelas questões que foram colocadas no início da nossa reflexão. A questão 586 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: têm as plantas consciência de que existem? Resposta dos espíritos: não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. E pergunta 587, experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Resposta: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm sensação de dor. Crianças, isso não significa que isso me dá o direito de sair tirando todas as folhinhas da planta, porque ela pode não sentir dor, mas ela tem fluido vital. Você pode estar, então, depauperando aquele ser com relação à necessidade que ele tem, como nós falamos, da quantidade de fluido vital. Isso nos faz lembrar uma história contada por Divaldo Pereira Franco, a respeito do Chico Xavier, nosso querido. O Divaldo foi fazer uma visita ao Chico Xavier, lá em Uberaba, e o Chico, quando eles se encontraram, estava no seu jardim, onde ele cultivava umas rosas. Ele estava lá no roseiral. E quando o Divaldo chegou, sem que o Chico se apercebesse, ele percebeu que o Chico estava conversando. E ele se perguntou com quem estaria Chico conversando. E quando ele chegou bem perto, ele viu que Chico estava conversando com as rosas. O Divaldo achou aquilo meio inverossímil. Ele falou: você está conversando com as rosas, Chico?
Não faz sentido, né? Elas não têm ouvido, elas não ouvem, elas não sentem, o que você está fazendo? E aí o Chico, naquela umidade dele, falou, não, eu converso com elas, que elas ficam mais felizes, né? Ficam mais alegres. Conta-nos, Divaldo, que ele ficou encafifado com aquilo e 20 anos depois, pelo menos, ele se deu conta, ele encontrou um estudo científico falando da importância de você, da utilidade de você conversar com as plantas. E para nós, hoje, aqui, nós entendemos isso perfeitamente. Porque se a planta não entendia o que o Chico estava falando, certamente o amor dele pelas plantas fez com que ele colocasse fluido vital dele para enriquecer as plantas. Por isso elas estavam tão felizes, como ele dizia, né? Então, essa é uma lição muito bela do nosso querido Chico Xavier, né? Que sempre aproveita as oportunidades para nos ensinar alguma coisa. E a gente sabe, então, que podemos sim. A história, eu acho que continua um pouquinho, num outro sentido, que o Chico contou depois para o Divaldo que ele conversava também com as formigas. Porque tinha umas formigas como as saúvas que iam lá cortar as folhas da roseira dele. Então ele conversava com as formigas também. Ele dizia: minhas filhas, parem de comer essas flores, essas folhas, porque o jardineiro vai passar aqui e vai matar vocês. Então vocês, por favor, façam um favor, não venham para a minha roseira, né? Como era o Chico pedindo, eu acho que as formigas devem ter atendido, né? Dani. Agora vem uma questão impressionante. Nós estamos conversando aqui que as plantas não pensam, né? Que elas não têm pensamento. Então, como é que você explica a planta carnívora que aparece aqui, né, devorando o inseto? Ou aquela dormideira, vocês conhecem, né? A dormideira que você passa a mão na folhinha, as folhinhas vão se fechando, né? Ou o próprio girassol, que ao longo do dia ela vai girando, né? E sempre projetando no sol. Ou as plantas numa floresta como a amazônica, em que há uma verdadeira competição entre elas pelo sol, porque elas estão todas umas abaixo das outras, e elas crescem exatamente no sentido de encontrar o sol. Agora, só um clique, Dani, para a gente botar aqui a legenda. Não se trata de instinto o que a planta está fazendo no caso das plantas carnívoras. Porque o vegetal, como nós vimos, não tem instinto. Ele não participa do lado da criação com espiritualidade, com o princípio espiritual. Então, o que ocorre aqui já foi estudado e é explicado, são reações químicas que ocorrem quando o inseto entra dentro da planta, e depois reações mecânicas, ou seja, aquela reação química se transforma num movimento, e aí ela captura aquele inseto. Não houve um pensamento, era como se fosse um programa de computador que não pensa, que só faz, só executa aquilo que ele foi programado para fazer. E as plantas foram programadas quimicamente para fazer isso. Por exemplo, a questão da floresta amazônica ou das plantas que competem pelo sol, elas estão sendo atraídas por onde o sol está incidindo a luz sobre eles, por um efeito conhecido pela ciência de fototropismo, ou seja, eu cresço para onde tem a luz. E também é explicado, né, que quando a luz bate, né, numa certa parte da planta, vamos botar assim, né, numa parte da planta, essa parte para de crescer momentaneamente. Mas o outro lado da planta que não recebeu luz não para de crescer. Então ela cresce, enquanto que a de dentro não cresce. O que acontece? Ela curva em direção da luz. Então a ciência nos explica que esses fenômenos que acontecem, como no girassol, né, nos parecem que é um resultado de um pensamento, de um raciocínio, mas não é. É tudo dentro do mundo material, das forças materiais. Diferentemente dos minerais, que também estão sujeitos apenas às forças materiais, a gente tem aqui as forças materiais da matéria com a vitalidade, com o fluido vital. Então, como é que fica o nosso mundo vegetal, né? Ele tem princípio material, ele tem princípio vital, mas ele não participa do princípio espiritual, ele não tem instinto, inteligência ou senso moral. Vamos, então, para o reino animal. Reino animal são os seres animados pensantes,
formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais o princípio inteligente. Eles têm um instinto, que é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, ou seja, não passa pela razão, é direto, é uma inteligência automática. Por ele é que todos os seres animais provêm as suas necessidades. O instinto é a garantia de sobrevivência dos animais. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, como os vegetais, possuem uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência da sua existência e das suas individualidades. Ou seja, a gente perguntou se os animais tinham inteligência, e a resposta é: possuem um princípio inteligente, mas é limitada, é restrita. O que acontece? Os animais, eles não conseguem, com a sua inteligência, abranger mais do que o mundo material, que é o que eles precisam para continuar vivos. A inteligência deles vai até o ponto em que vai garantir a sobrevivência da sua espécie. Ele não tem transcendência, ou seja, vamos continuar aqui com a projeção, que a gente vai explicar um pouco mais adiante. Vamos ver aqui um exemplo bem interessante. Nós vemos aí o gatinho e o cachorro, e você imaginar que o gatinho coloca a mão na boca, na língua do cachorro. Isso seria algo difícil, talvez, de imaginar a priori, mas é porque os animais, eles são maleáveis. Alguns animais vivem no estado selvagem completamente, e aí os instintos vão fazer com que ele ataque alguém que estiver próximo deles. Mas alguns animais, eles podem ser domesticados, né? E eles, em sendo domesticados, eles vão controlar os seus instintos. Aquilo que seria o instinto de atacar o gatinho, e a gente sabe da competição que existe e sempre existiu entre os gatos e os cachorros, a gente tem, então, uma situação em que eles podem ser amigos e podem brincar juntos. Ou seja, eles estão exercendo a sua inteligência para não deixar o seu instinto, que seria o selvagem, atuar. Então, olha que beleza a capacidade de inteligência dos animais, né? Próximo. Pode-se dizer que os animais só obram por instinto? Agora é o outro lado, né? Eles só têm instinto? É verdade que, na maioria dos animais, dominam o instinto, mas não vê que muitos obram denotando acentuada vontade, como no caso que a gente viu agora do animal domesticado. O instinto dele seria de atacar, mas a inteligência dele permitiu que ele controlasse a sua vontade. É que eles têm inteligência, os animais, porém limitada, restrita aos atos da vida material, que é o que nós dizíamos aqui, que o mundo de percepção e de utilização da inteligência para os animais é para a sua subsistência. Então, se está restrita ao mundo material. Vamos continuar. Olha a inteligência desse cachorro. Ele viu que a bolinha dele, muito querida, caiu na piscina. E se ele entrasse na piscina, ele iria se molhar. Então, ele usou a inteligência dele para pegar um barquinho que estava ali próximo, a alcançar a bola e retirar a bola da água sem se molhar. É mais inteligente do que muitos de nós. Próximo. E agora uma situação extrema. Não sei se vocês perceberam, mas vai passar de novo. Esse cachorrinho de primeiro plano joga uma bolinha bem longe. O cachorro joga a bolinha. E o outro que estava comendo o osso vai atrás da bolinha. Logo, ele pôde pegar o osso do seu colega sem precisar brigar. É o uso da inteligência. Então, quem diz que os animais não têm inteligências, não conhece os animais. Os animais têm inteligências em graus muito diferentes, né? Dizem que os golfinhos
são um dos animais mais inteligentes. A comunicação das baleias é super complexa, já foi estudado, né? A melodia que as baleias cantam, ela propaga pela água durante quilômetros e quilômetros, eles podem se reencontrar, e os entes da família têm a memória da música da sua família, que os permite se reunir novamente. A gente tem os casos dos elefantes, que nunca esquecem, que sabem o local e o momento em que devem ir, quando o seu fluido vital está se esgotando. A gente tem seres que, diferentemente desses que têm essa inteligência bem patente, que não tem essa inteligência individualizada. É como se fosse uma inteligência coletiva, uma inteligência não individualizada. Um exemplo disso é, por exemplo, um cardume de peixes. Para quem assistiu o filme da Disney, Procurando Nemo, tem uma cena em que os peixinhos encontram um cardume e fazem uma pergunta para o cardume. E aí a resposta vem na forma deles se rearranjando espacialmente para responder. Então perguntou, para onde fica tal cidade? Aí os cardumes se arrumaram na forma de uma seta, né? E assim por diante. Isso é uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. Esses animais, eles se comportam como se fosse um ser para se manterem vivos. Porque o cardume todo, fazendo o mesmo movimento, consegue se proteger mais dos adversários do que se eles estivessem espalhados, cada um para um lado. Então, eles usam essa questão grupal. A mesma coisa acontece com as abelhas, né? Por exemplo, para citar um dos exemplos, ou outras colônias, como cupins, formigas, eles têm o hábito de trabalharem em conjunto, de dividirem as suas tarefas e, quando atacados, eles se reúnem para poder se defender, né? Então, tem um comportamento coletivo, né? Então, são graus diferentes de inteligência, né? Vamos olhar, então, o próximo. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta uma liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? Há esse princípio independente e que sobrevive ao corpo, ou seja, mesmo com a morte do corpo, há esse princípio que irá continuar vivo. Próximo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Olha a resposta dos espíritos para essa pergunta 597A. É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se dê a essa palavra. É uma alma, mas depende do sentido que você está dando para essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a alma dos homens, há uma distância equivalente a que medeia a alma dos homens e Deus. Porque, realmente, no mundo material, para os animais, para os seres do reino animal, é como se os homens, os seres humanos, fossem deuses, que eles têm o poder de vida e de morte dos animais. Então, nós temos aqui uma comparação difícil de ser feita, que é a alma dos animais. Deveria existir uma outra palavra, alguém deveria cunhar uma outra palavra para identificar a alma dos animais, porque ela é muito mais restrita do que as nossas. Então, não há como haver uma passagem do animal, do reino animal, para o reino hominal, para um ser humano, como poderia haver entre diferentes espécies. Porque isso é uma mudança que ele não comporta, como nós vamos ver na tabelinha. Vamos clicar mais um pouquinho. Continua discutindo aqui a questão da alma dos animais, que é, então, muito relevante e que levanta muita curiosidade. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Resposta dos espíritos. Conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece como que num estado latente, ou seja, ele tem inteligência, mas ele não entende que ele é um ser inteligente individual. Ele não tem essa consciência, porque essa consciência extrapola o mundo material das necessidades que ele possui. Próximo. Sobrevivendo ao corpo que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? O estado de erraticidade, a gente aprende aí no Livro dos Espíritos, é aquele período entre duas encarnações, né, em que o espírito desencarnou, está livre do corpo, mas ainda não voltou à Terra. Então, ele está no que a gente chama de erraticidade. Resposta dos espíritos.
O animal, a alma do animal, fica numa espécie de erraticidade, pois que não se acha mais unida ao corpo. Mas não é o que a gente chama de espírito errante, que é aquele que vai procurar uma nova encarnação. O espírito da morte, o espírito do animal depois da morte é utilizado quase que imediatamente. Porque qual seria a função dele? Já que ele não tem uma inteligência que consegue entender o mundo espiritual, que consegue abranger a transcendência da matéria, ele está preso, a inteligência dele está presa na matéria, e ele não está mais na matéria. Então, aquilo para ele não, é difícil para o animal. Então, não há necessidade dele ficar lá, ele vai retornar, vai reencarnar quase que imediatamente. Mas existem casos em que os animais passam a ter um propósito. Por exemplo, se a gente lê nas obras de André Luiz, né, do mundo espiritual, por exemplo, no Nosso Lar, nos primeiros capítulos, ele já informa que lá existem pássaros voando na cidade do Nosso Lar, no plano espiritual. Ou seja, o que esses pássaros fazem ali? Eles fazem parte para que a comunidade se sinta à vontade e como se ela se sentisse em casa, vamos dizer assim, em Nosso Lar. Assim como você tem as flores que estão lá também, os jardins, os bosques, as cachoeiras no Nosso Lar. Né? Próximo slide. Então, nós podemos completar o quadro para o reino animal. Eles têm princípio material e vital, eles possuem instinto, que garante a sobrevivência da espécie, e eles possuem uma inteligência, mas com asterisco aí, porque essa inteligência é restrita ao mundo material. Eles não possuem o senso moral, eles não possuem a consciência de si, eles não possuem a consciência de Deus, eles então não podem ser incutidos a livre-arbítrio do certo e do errado. Eles não fazem uma decisão moral. Se o cachorro morder alguém, ele não fez isso porque ele está por bem ou por mal. É instintivo, é o instinto dele que está ultrapassando a capacidade dele de inteligência. E aí ele, então, pode atacar uma pessoa. Mas isso daí não é uma questão moral. Então, vamos ver agora a questão do hominal. Reino hominal são os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente. Ok, isso igual aos animais. Que lhes outorga a faculdade de pensar, de raciocinar. Então, agora já é diferente, não é a inteligência só, é a razão. O homem, tendo tudo que há na planta, nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Ou seja, a transcendência é que nos difere dos animais. E por isso que não dá para você imaginar que a alma do animal pode, de uma hora para outra, se transformar numa alma de humano. É Deus quem tem que fazer essa transição e nós não sabemos explicar como que ele faz isso. Próximo. Então, fechando os quadrinhos com o reino hominal, nós temos o princípio material, nós somos formados de matéria, nós temos o princípio vital, enquanto nós estamos encarnados, nós possuímos instintos, porque nosso corpo sofreu, foi moldado a partir da evolução das espécies animais, nós possuímos a inteligência, só que uma inteligência bem diferenciada daquela dos animais, porque nós temos a transcendência, nós podemos ter a consciência, penso, logo existo, e o senso moral, o certo ou errado. Próximo. Então, gente, nós somos os seres inteligentes da criação, botando a inteligência com todas as suas capacidades materiais e morais. Nós, sendo seres inteligentes da criação, nós somos particulares, nós somos especiais. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, porque na sua justiça ele não poderia causar uma diferença e criar um melhor do que o outro. Ele nos deu livre-arbítrio para que nós pudéssemos decidir e fazer nossas escolhas morais, que os animais não podem fazer. E eles, então, utilizam esse livre-arbítrio, mas sofrem a lei de causa e efeito, a terceira lei de Newton da ação e reação, aplicada à moral, aplicada à vida do ser humano. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos a partir da lei de causa e efeito. A lei que faz com que nós recebamos aquilo que nós estamos plantando. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, com tudo isso, nós somos seres que evoluem, que progridem, que vão amadurecendo espiritualmente,
deixando para trás o seu lado animal. Nós vamos manter os nossos instintos, porque eles fazem parte da nossa preservação, mas nós vamos enriquecer o nosso ser, espíritos imortais criados por Deus, utilizando a nossa razão, a nossa escolha, o nosso aprendizado. Nós começamos em mundos que também se evoluem, que também evoluem, assim como o espírito evolui, os mundos, os orbes que nós habitamos, há muitas moradas na casa do meu pai, também evoluem. Então, nós começamos a nossa jornada, provavelmente em mundos primitivos, passamos para um mundo em que as expiações e as provas dominam, depois para mundos onde nós seremos regenerados, nós poderemos regenerar o nosso espírito, para finalmente podermos alcançar mundos felizes, mundos ditosos. Nós estamos todos destinados ao caminho da luz, ao caminho do progresso, ao caminho da evolução, ao caminho da perfeição que nos é cabível. Próximo. Nós que somos os seres de consciência, que temos a inteligência aplicada à vida material e à vida moral, temos, portanto, responsabilidades. Próximo. Nós vamos trazer aqui, tentar ser bem breve, uma comparação que dá a dimensão da nossa responsabilidade. O universo que nos acolhe, dentro de um modelo científico e matemático, ou seja, ele é sujeito a discussões, a revisões, a modificações, mas tomando um modelo mais aceito atualmente, nós podemos estimar a idade do universo em 15 bilhões de anos. Vamos dizer que fossem 12 bilhões de anos, e aí fica fácil a gente fazer uma conta, que seria distribuir essa idade do universo em um ano. A idade inteira do universo seria um ano. Ou seja, se o universo tivesse 12 bilhões de anos, cada ano, cada mês, teria 1 bilhão de anos. São 12 bilhões de anos, 12 meses. Então, vamos tentar encaixar os 12 bilhões de anos do universo, se fossem 12 bilhões, dentro de um ano. Antes do mês de dezembro desse calendário cósmico, a gente vai ter o surgimento do universo para a ciência, começa com o Big Bang. É o dia 1º de janeiro desse calendário cósmico, começa lá com o Big Bang. E onde que termina esse calendário cósmico? No último dia do ano, no Réveillon, que é hoje, somos nós vivendo aqui agora. Então, essa jornada entre 12 bilhões de anos atrás e o hoje, a gente vai ter a formação da nossa Via Láctea. Então, você vê aí na figura uma representação da Via Láctea no nosso céu, é um aglomerado de estrelas em forma de espiral, que quando vista da Terra tem essa aparência de uma mancha como derramando leite por sobre a passagem dos deuses gregos. A Via Láctea só surgiu em maio desse calendário cósmico, ou seja, maio ao mês 5, levou 5 bilhões de anos para aparecer o nosso Via Láctea. E o nosso sistema solar dentro da Via Láctea só surgiu em setembro, junto com a Terra. Ou seja, 9 bilhões de anos de universo se produzindo e se modificando para surgir a Terra. Ou seja, ela surgiu há 3 bilhões de anos atrás. E a origem da vida também aconteceu em setembro do nosso calendário cósmico, que seriam 9 bilhões de anos, mas as plantas verdes só apareceram no mês seguinte, só apareceram em 10 bilhões de anos, depois da formação do mundo. E em novembro, no nosso calendário cósmico, ou seja, 11 bilhões de anos, quase chegando no último mês, surgiram as primeiras células nucleadas. Ou seja, a gente vê o surgimento da vida lá há 2, 3 milhões de anos, bilhões de anos atrás. Próximo. E o mês de dezembro? Esse mês de dezembro, no dia 1º de dezembro do calendário cósmico, surge a atmosfera, porque as plantas começaram a emitir oxigênio. Ao longo de dezembro, houve a evolução dos seres vivos, tão estudada por Charles Darwin, né, na origem das espécies. E aí nós temos, no finalzinho desse mês de dezembro, ou seja, 1 bilhão de anos atrás, os dinossauros desaparecendo, curiosamente, no mesmo momento em que as flores apareceram. E no último dia de dezembro, no penúltimo dia de dezembro, surgem os primatas, e no último dia de dezembro surgem os humanos, os primeiros humanos, seres humanos. Então, nós temos 1 bilhão de anos de existência apenas. Na verdade, não é 1 bilhão de anos, porque no dia 31 de dezembro, os humanos apareceram no que seria às 22 horas e 30 minutos do último dia do calendário cósmico. Então, isso daí corresponde a uns 50 milhões de anos, mais ou menos. E aí,
o uso dos utensílios, a domesticação do fogo, a era glacial, tudo isso aconteceu nos últimos minutos desse nosso calendário cósmico, e toda a história que nós conhecemos está no último minuto do calendário cósmico. Ou seja, de 1º de janeiro, tudo isso que aconteceu, para chegar ao último minuto do dia 31 de dezembro do calendário cósmico, onde nós estamos agora e onde está toda a nossa história. Próximo. O nascimento do Cristo ocorreu nos últimos... não chega nem a ser o último segundo, é centésimos de segundos. E o dia de hoje, então, é o Réveillon, e acaba o nosso calendário cósmico. Essa proposta foi feita pelo astrônomo Carl Sagan, no livro Cosmos e na série homônima de televisão, e que rendeu aí alguns prêmios de divulgação de ciências. Por que nós trouxemos isso aqui? Pode para o próximo. Para demonstrar a harmonia que existe nesse universo, nesse cosmos que nos acolhe. E olha quanta coisa aconteceu antes de nós chegarmos aqui. Então, quem somos nós nessa fila dos reinos? O reino mineral está lá há 15 bilhões de anos. O reino vegetal está lá há 3 bilhões de anos. O reino animal há 2 bilhões de anos. E nós, seres humanos da criação, os seres inteligentes da criação, especiais e criados por Deus com um propósito, certamente, porque nada é inútil na criação divina, nós estamos sujeitos à lei do progresso, assim como o universo. Próximo. Então, vale aqui registrar essa frase belíssima de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, publicado em 1908. Na planta, a inteligência dorme. No animal, a inteligência sonha. E no homem, acorda. Conhece-se, se possui, torna-se consciente. Nós somos os seres conscientes da criação. Próximo. Então, qual é a nossa responsabilidade de homem? Perante, homem aqui, ser humano, né? Perante os reinos da criação divina. Nós não estamos aqui por acaso. Vamos fazer bom uso dos reinos que nos precederam e que permitiram que nós existíssemos como nós somos hoje, com a consciência de nós, com a consciência dos outros reinos, com a consciência de Deus, que é nosso Pai, que nos criou e que criou todo esse universo que hoje nos acolhe. Olha a nossa responsabilidade com o mundo mineral, com o mundo vegetal, com o mundo animal. Não vamos desperdiçar nada, porque nós somos devedores, nós recebemos os talentos e seremos cobrados do uso que nós fizemos desses nossos talentos, que é a nossa consciência. Gostaria só de registrar aqui que esse trabalho que foi apresentado aqui, nós temos que agradecer a evangelização infanto-juvenil, particularmente a mocidade, que nos cedeu os slides que são usados nas nossas aulas da evangelização e da mocidade na Casa da Prece Chico Xavier. Não é assim, tio? Então, uma boa noite a todos e vamos refletir sobre a necessidade de cuidar não só do nosso planeta, mas tudo que nós fazemos repercute no universo inteiro. Estamos todos conectados, somos todos irmãos diante de Deus Pai Criador.